Olá, queridos irmãos, muito boa tarde, que a preciosa paz esteja na tua vida. Eu quero falar um pouco da pessoa preciosa e pura, o Senhor Jesus Cristo. Quero falar da sua palavra. Eu quero falar do seu convocamento, da sua convocação para todos aqueles que servem a Ele. O Senhor Jesus Cristo esteve aqui há quase 2000 anos atrás. Ele cumpriu a sua missão, ele fez tudo o que tinha que fazer. Quando ele estava na cruz, a última das suas palavras foi esta: Tetelestai, que significa: está consumado. O Senhor Jesus Cristo abriu a porta preciosa da graça. É o tempo glorioso que estamos vivendo. O tempo da graça de Deus. Graça, favor imerecido. E ele disse, quanto ao evangelho que recebemos, quanto às bênçãos que recebemos, ele disse: o que de graça recebei, de graça dai. O dever de cada cristão é falar, é testemunhar a palavra de Deus, é pregar o evangelho. Porque cada um de nós, que hoje estamos servindo a Deus, não temos ainda a totalidade no conhecimento das coisas que aconteceram a nosso favor. Só sabemos dizer uma coisa: as coisas que aconteceram a nosso favor foram coisas grandes, poderosas, porque entremos pela fé em um reino onde o rei é precioso, puro, e tem protocolos em seu reinado para cumprir. Sabemos que em uma coroação de um rei tem protocolos para que se cumpra. Nós não sabemos na totalidade sobre os protocolos, sobre as coisas que devem acontecer no reinado de um rei. Mas em poucas palavras, quero dizer uma coisa: entramos pela fé a esta graça preciosa. Todos nós que um dia aceitemos a Jesus Cristo, hoje oramos, jejuamos, consagramos, damos glória a Deus, damos aleluia, cultuamos, saudamos irmãos com a paz do Senhor. Para quê? Para ser salvo? Não, de maneira nenhuma. Fazemos isso porque fomos salvos por graça e misericórdia. Graça é um favor imerecido. A salvação foi até lá no nosso mundinho, onde nós estávamos. Antes de ser crente, Jesus Cristo entrou lá no nosso mundinho e nos salvou lá. No momento em que eu e você fomos salvos, a gente não dava glória a Deus, não dávamos aleluia, não orávamos, não cultuávamos a Deus, nem jejuávamos, nem ofertávamos, não participávamos de campanha, nada disso. E a salvação foi lá onde nós estávamos. E nos encontrou lá. E a gente veio cheirando a fumaça, porque nós estávamos preparados lá para o inferno. E estávamos fazendo tudo o que o espírito do maligno nos dirigia a fazer. Eu quero ler aqui, Efésios capítulo 2. A salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Nenhum de nós era crente quando o Espírito nos vivificou. Não, nós não éramos crentes. O Espírito Santo nos convenceu lá no nosso mundinho e nos trouxe para cá.
mas o nosso convencimento, nós estávamos no mundo, debaixo das diretrizes do espírito do maligno. 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós hoje temos conhecimento da palavra de Deus e sabemos que esse espírito que a gente estava antes continua operando no mundo, nos filhos da desobediência, fazendo eles desobedecerem a Deus 24 horas por dia, fazendo eles terem prazer no pecado, na desobediência 24 horas por dia. Nós vemos hoje o mundo subjugado pelas trevas, pelos demônios, nos vícios das drogas, da bebida, do cigarro, da prostituição. Nós vemos que isso está alastrando ainda mais no nosso tempo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. No momento em que eu e você aceitamos a Jesus Cristo, coisas estrondosas, espetacular aconteceu a meu e a teu favor. Porque naquele momentinho que aceitamos a Jesus, aceitar a Jesus, é simplesmente pela fé aceitar o pacto de Deus na nossa vida. Particularmente, não é o ser humano que faz pacto com Deus, mas a realidade é esta: é o ser humano que aceita o pacto de Deus na sua vida, ou a aliança de Deus. A aliança de Deus que ele nos ofereceu foi Cristo. Por isso é que se faz necessária a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Porque a Bíblia que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos analisar algumas coisas que tem no protocolo do reinado de Cristo, no reinado espiritual de Jesus Cristo, que todos nós deveremos cumprir esses protocolos. É claro que nós não somos perfeitos, não conseguimos cumprir todos os protocolos espirituais do reinado de Cristo. Por isso nós somos salvos pela graça. Graça é favor e merecido. Ainda hoje, nenhum de nós que professa a fé cristã merece essa graça, merece esse favor, mas esta graça, esse favor chegou a nós, porque Jesus Cristo trouxe esta graça, esse favor imerecido, para que se cumprisse a palavra no Evangelho de João. 1, 11, 12. Ele veio para os seus, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Estávamos debaixo de treva, estávamos debaixo de maldição. Mas ouvindo a palavra de Deus, vou dizer alguns protocolos do reinado de Cristo. Primeiro protocolo é ouvir a sua palavra. Segundo protocolo é crer na sua palavra. Terceiro protocolo é confessar a sua palavra. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Hoje, milhões na terra têm confessado a Jesus Cristo. Jesus Cristo tem libertado do álcool, das drogas, do roubo, do crime, da jogatina. Hoje eles vivem em novidade de vida, diariamente diante de Deus. Não é fácil.
mas temos uma ajuda em nossa vida, que é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, maior é o que está convosco do que aquele que está no mundo, porque o mundo é dominado pelo maligno. Por isso Jesus Cristo veio a este mundo para comprar seres humanos do pecado, da justiça e do juízo, e ele fez isso através da sua morte na cruz. Então analise uma coisa, os protocolos para entrar no reino de Cristo. Precisamos crer na palavra pregada, precisamos confessar a palavra, e primeiro de tudo, precisamos ouvir a palavra, crer na palavra e confessar a palavra. Entrando assim no reinado de Cristo, o que precisamos depois? Frequentar os cultos? Ouvindo os ensinos? Batizar-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Testemunhar de Jesus Cristo, daquilo que Ele tem feito na nossa vida? E esperar Jesus Cristo diariamente, em novidade de vida, em sobriedade, em mansidão, santificando diariamente diante de Deus. Não é fácil. Esse tipo de evangelho glorioso e santo, é esse o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor não é o evangelho do toma lá, da cá, não é o evangelho da barganha, não. Mas o tipo do evangelho de Cristo é simples e puro, sem pedir nada em troca. O que de graça recebei, de graça dai. Esta graça maravilhosa veio até mim e a você de uma maneira graciosa. O que precisamos fazer hoje é guardar esta graça em santificação e em comunhão com os santos de Deus e esperando Jesus Cristo diariamente. Não era assim outrora em que vivíamos. Olha aqui no 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muitíssimo amor, pelo seu grande amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esta vivificação, ela veio antes de nós sermos cristãos, porque nós estávamos lá debaixo de treva, debaixo de jugo da religião, do pecado, e simplesmente a coisa preciosa que fizemos foi ouvir a palavra e acreditar, e em terceiro, confessar Jesus Cristo. Está escrito já no livro de Romanos 10, 9 e 10. A palavra está junto a ti, na tua boca, em teu coração. A palavra da fé que pregamos. Eu quero ler Romanos 10, 9 e 10. Vamos ver o que diz lá. Louvado o nome do Senhor. A Ele a glória para toda a eternidade. Eu quero ler do 8 a seguir. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário todos os seres humanos fazer isso. Acreditar e confessar. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa
alcançará a misericórdia, deixar o quê? A vida de pecado, a vida do roubo, do crime, de drogas, de bebidas, a vida de adultério, a vida errada. Jesus Cristo mesmo disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A sua palavra é a mesma, os homens que mudam. Os seres humanos é que mudaram em grande parte, porque diz lá no Salmo 4 e verso 2: Filho dos homens, até quando amareis a vaidade, buscareis a mentira? Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Deus é grande, supremo, poderoso e mandou o maior presente a esta terra com a missão para cumprir, e o presente foi Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo deixou dito na sua oração, em João 17, verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem a enviaste. Nós, cristãos, servos e servas de Deus, não temos razão, não temos motivo para nos gloriar em nada, a não ser na cruz de Cristo. O lugar mais sublime, mais alto, que podemos alcançar enquanto estamos aqui nesta terra, é estando nos pés do Senhor Jesus Cristo. É o lugar mais sublime, mais santo, que nós cristãos podemos chegar. Jogue fora a soberbia, jogue fora o egoísmo, a ostentação. Se você está em pecado, confesse o seu pecado, procure se consertar diante de Deus, porque o arrebatamento está para acontecer. E Jesus Cristo disse: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Jesus Cristo fez o seu trabalho. Agora é o trabalho do Espírito Santo. Jesus, através do seu Espírito, está trabalhando para colocar as coisas em ordem antes do arrebatamento. Por isso, não se entristeça por causa dos escândalos que estão borbulhando no nosso meio. Ficai firme diante de Deus, sóbrio e vigilante. Esta é uma mensagem individualista para mim e para você. Eu tenho de me esforçar para estar de pé diante de Deus, e você precisa se esforçar para estar de pé diante de Deus, porque não é esposo ou esposa que vai salvar o esposo, não é o esposo que vai salvar a esposa, não é os pais que irão salvar os filhos, não. Na ótica espiritual, para o arrebatamento, cada um tem que estar de pé diante de Deus. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia, dê um like, se inscreva neste canal. Que a graça e a paz da parte de Deus continue forte na tua vida. Que o precioso Espírito Santo continue a nos revelar os segredos de Deus para a nossa vida. Que Deus os abençoe ricamente.